amém? Quem está preparado aqui para ser abençoado? Em nome de Jesus, então dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Ele quer falar com você nessa noite, amém? Agora eu vou chamar o homem mais bonito que está aqui nessa igreja. Vamos receber o pastor Rodrigo, aplaudindo o Senhor Jesus. Tem que ser, né, irmão? Eita, Deus poderoso! Só por Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos aqui no segundo dia, né? A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém! Glória a Deus. Hoje nós estamos nesse segundo dia, irmãos, e essa campanha é profética, irmãos. Essa campanha é grandiosa para nossas vidas. Às vezes você que está aqui, talvez você não colocou no seu coração de estar os 12 dias. Eu digo a você, meu irmão, esteja aqui os 12 dias, porque é grandioso, né, pastor Mário? É algo poderoso na nossa vida, para o ano 2016, é algo que você está profetizando, né, que em mês de janeiro, fevereiro, março, até o dezembro, seja abençoado pelo Senhor. Né? A gente mora em Piraquara, irmãos, né? Às vezes você fala, pastor, eu moro em Piraquara, dá mais de 30 quilômetros, aí mais de 60 ele volta. E assim como o irmão Júnior aqui ministrou na oferta, Deus não deixa faltar e Deus não deixa. Quando a gente honra a Deus, Deus honra a nossa vida. Amém? Quando nós fazemos para Ele, irmãos, quando colocamos primeiramente Deus à frente, Deus Ele honra, Deus Ele abençoa de uma forma grandiosa, de uma forma que não esperamos, como o irmão ali falando, que começou a dar primícia, começou, né, a cumprir a palavra do Senhor e Deus não deixou faltar. E eu até pergunto para os irmãos essa questão financeira, como pode, só você pensar, como pode você subtrair, você tirar algo das suas finanças, do seu salário, do seu dinheiro e Deus multiplicar? Como pode, né, pastora? É Deus. Como que a pessoa pode falar? É Deus, irmãos. Amém? É do Senhor, é algo de Deus. Isso, quando nós honramos o Senhor, também na questão financeira. Mas, irmãos, hoje não é sobre a questão financeira, é amanhã, né? Vamos deixar para o pastor Roberto amanhã estar ministrando sobre as ofertas. Eu gostaria que você ficasse em pé, pegasse a sua Bíblia. Nós vamos abrir lá em Provérbios. Como a pastora já falou sobre Neemias, que é o versículo-chave que nós temos para esse dia. Depois eu quero estar indo para lá, mas antes eu quero ministrar ao coração da igreja, Provérbios 28, 13, e algo que tem, né, tudo a ver com essa mensagem, de estar confessando os nossos pecados, de estar deixando isso na nossa família, né, quebrando talvez barreiras, quebrando aquilo que está prendendo a sua vida no mundo espiritual. Vamos ler, irmãos, né, Provérbios 28, 13, diz assim, né, o que encobre as suas transgressões, né, os seus pecados. Algumas versões diz nunca, a minha diz jamais, significa a mesma coisa, jamais prosperará, mas o que confessa as deixa e alcançará misericórdia. Amém? Então feche seus olhos, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que dê direção aqui nessa noite. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite, Pai, de trazer essa palavra ao nosso coração, Senhor, aos corações do seu povo, da sua igreja, de cada irmão presente, Senhor. Assim como eu disse aos irmãos, Senhor, tantas coisas que a sua palavra, Senhor, nos diz, nos manda, nos ordena a fazer, Senhor, e parece ser loucura, Senhor, mas nós sabemos qual é algo do Senhor, nós sabemos qual é algo de Ti, Senhor. O Senhor honra, Senhor, o Senhor abençoa, Senhor, e eu peço que o Senhor venha falar, e não sejam palavras minhas, mas sejam palavras do Senhor, eu venha ser um novo instrumento em suas mãos, Senhor, assim como o Senhor falou no meu coração no dia de hoje, Pai, o Senhor falaria a essa igreja. Eu peço que o Senhor fale, eu peço que o Senhor ministre, eu peço, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha descer sobre a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade de passear em sua igreja. E se existe algo atrapalhando, meu Deus, que caia por terra, algo querendo fazer que essa pessoa não ouça essa ministração, algo querendo fazer que essa pessoa não receba a sua vitória, a sua bênção nesse
versículo dia, eu peço, Senhor, que caia por terra todo mal, tudo aquilo que vem atrapalhar, tudo aquilo que vem tentar roubar, Senhor, algo precioso, algo grandioso, Senhor, que é a sua palavra. Ó Senhor, ministre, Senhor, fale ao nosso coração. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Pode se assentar, meu irmão, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Irmãos, eu quero iniciar nesse versículo. Hoje nós estamos aqui com a importância de confessar os nossos pecados da nossa família, né? Confessar os pecados que talvez, né, estão escondidos, estão em oculto, estão, né, sobre a nossa família, através de você, irmão, que é esposo, através da esposa, através do filho, através da casa. E nós vemos que aqui em Provérbios diz: o que encobre, o que esconde as suas transgressões, o seu pecado, jamais, nunca, diz a Bíblia, que nunca, irmão, irá prosperar. E a explicar à igreja, nós sabemos que prosperidade aqui, pelo menos nesse versículo aqui, não quer dizer dinheiro, não quer dizer só dinheiro, mas prosperidade sim está querendo dizer uma vida bem sucedida, uma vida, né, feliz. Amém, irmãos? Porque não é só o dinheiro que traz felicidade, como o irmão aqui estava contando o testemunho, né? Às vezes você não tem tanto, às vezes você não tem o salário que você quer, mas você é feliz. Amém? Quantos são felizes aqui com Jesus? Oh, glória a Deus. Amém. Nós somos felizes, irmãos. A diferença é que somos felizes. A diferença é que nós temos Jesus em nossas vidas. E às vezes o diabo, irmãos, ele quer enganar as pessoas. Essa questão do pecado, né? Mas você vai confessar, né? Você não tem vergonha. Mas você vai confessar, né, o seu pecado. Mas você vai falar da sua família, né? E o inimigo quer isso, quer que você esconda, né? Ele quer que você não fale. Primeiro ele quer que você se contamine. Amém? Primeiro ele quer que você se suje, porque nós sabemos, irmãos, que o pecado é o que tirou, né, a bênção de todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram através de Adão e Eva. O Bolsonaro falou, a culpa de Adão, né? Mas eles falaram que é culpa da Eva, mas ele não se pulou, vamos dizer assim, a esposa, né, pastor? Irmão, cuida da esposa aí, irmão. Fala pro teu irmão, seu irmão do celular, fala, irmão, cuida da esposa aí, cuida aí. Tem que cuidar, irmãos. Não adianta falar, não adianta culpar a esposa depois, né? Se ela deu ouvido para a serpente aí, né? Misericórdia, né? Fora. Mas nós sabemos que o pecado entrou, e o pecado começou a destruir, irmãos. Comentava com a minha esposa, você ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que várias vezes o povo de Israel foi destruído, né? Como nós estamos aqui nessa mensagem, Neemias foi confessar o pecado do povo de Israel, porque, né, nós sabemos que os muros foram destruídos, caíram, que Jerusalém foi destruída por causa do pecado. Muitas vezes Deus levantava um profeta, né, para profetizar ao povo, o seu povo escolhido, porque eles estavam em pecado, porque eles estavam longe do Senhor, irmãos. E assim o Senhor quer ministrar ao nosso coração aqui nessa noite, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos esconder, muitas vezes nós não queremos se abrir, muitas vezes nós não queremos, né, mostrar, né, a nossa ferida. E é isso que o inimigo ele quer que você compre. E aquilo fica magoando você, aquilo fica enchendo o seu coração de rancor. E quando nós confessamos, irmãos, é como diz até o versículo, é como diz a Bíblia, né? Mas os que confessa e deixa, né? Não adianta só confessar, alcançará misericórdia. Amém? Alcançará paz no coração. O pastor Mário mesmo conta algo maravilhoso, irmãos, algo grandioso. Ele sempre fala aqui, né, que o Senhor confessou, o Senhor deixou. E eu pergunto ao Senhor, o que o Senhor sentiu na sua alma quando o Senhor confessou? Próspero, alívio. Irmãos, não existe coisa melhor. Quando nós deixamos, quando nós confessamos, é algo grandioso, né? A nossa alma é aliviada, a nossa alma, né, vem a prosperidade, né? A vida bem sucedida, como esse versículo diz.
Mas, irmãos, eu quero hoje, estar trazendo também outra passagem a você que está lá em Samuel. Abra lá no livro de Samuel, sentado mesmo, sobre essa questão do pecado, em 1 Samuel. Vamos abrir lá voltando, agora, lá em 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou estar aqui, irmãos, resumindo, senão, se você ler toda a passagem, seria muito longa, Mas eu quero ler capítulo 3, do versículo 10 em diante. Todo mundo conhece essa passagem, que é quando Deus fala com Samuel. Samuel era um menino ainda, estava no templo, como até Deus o pastor outro dia ministrou sobre a questão de Ana, que era filho de Samuel, filho que ela prometeu a Deus, e ele estava lá, e Deus falou com ele, ele não sabia o que era. Então o profeta ali explicou que era Deus e mandou que ele falasse que ele estava ali. Então no versículo 10 diz isso, então veio o Senhor ali, esteve, chamou outras vezes, Samuel, Samuel. E esse respondeu, fala, porque o seu servo ouve. Ou eis-me aqui, como diz algumas Bíblias, algumas traduções, versículo 1. Diz o Senhor. Agora, na volta. Mas continuando, nós vamos trazer, Diz o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o povo que ouvir retinirão ambos os seus ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli, que era o profeta, todo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei contra a casa de Eli, porque te lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele, iniquidade é pecado, que ele bem conhecia, porque os seus filhos fizeram execráveis, e ele não os repreendeu, eles pecaram. Versículo 14. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, não será perdoada, nem com oferta de manchares. Amém, irmãos? Misericórdia, sobre Eli. Irmãos, Deus ele fala com Eli antes. E Deus ele fala que iria cortar o braço, a geração de Eli, por causa dos pecados. Pastor, mas por quê? Porque Eli tinha 2 filhos, irmãos. Quem eram os filhos de Eli? Era Ofni e Finéias. E eram homens de Deus, eram filhos de um profeta. Foram ensinados nas leis do Senhor, na lei de Moisés, como era ensinado antigamente, nessa época. E esses meninos, irmãos, esses homens, podemos dizer assim, eles pecavam de uma forma grandiosa. Talvez lá em cima do altar, lá, traziam prostitutas, colocavam a mão no que não era deles, eram de Deus, as ofertas. Eles pecavam de uma forma grandiosa. Nós sabemos que chegaram a pegar a Arca da Aliança, para lutar contra o inimigo, chegaram a pegar a presença de Deus, tocaram no que era de Deus. E o que Eli fazia? Fazia vista grossa, não falava nada e não repreendia. Quem que era Eli? Eli era o pai deles, irmãos. Eli, além de ser o pai deles, era o profeta de Israel, era o profeta de Deus. E não falava nada, não repreendia, irmãos. Como muitas vezes nós fazemos vista grossa para a nossa família, nós fazemos vista grossa para os nossos filhos. Um filho vai lá e faz algo terrível, a mãe, não, tadinho dele, passa a mão na cabeça, não briga com ele, não faz isso com ele, irmãos. Algo terrível, irmãos. Tem crianças que nós sabemos que ainda pequenas, irmãos, mas já nascem inclinadas para o mal. E nós, pais, temos o papel de educar, de levar, trazer a palavra, ensinar no caminho do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos pecar, nós deixamos o pecado entrar na nossa casa e na nossa família. Aí depois a criança cresce, torna-se, misericórdia, irmãos, mas um bandido, torna-se um assassino, torna-se um mau caráter, um homem ou mulher independente. E a mãe, mas o que eu fiz? Eu ia na igreja, eu orava,
eu fazia campanha, eu não deixava de estar na igreja, eu era dizimista, eu era fiel, né? Dava as primícias, mas meu filho está assim. Irmãos, assim como ele era um profeta em nome de Deus, era em nome de Deus, ele estava na presença do Senhor, mas errou de uma forma muito grave com a sua família, irmãos. E a sua família, depois de Deus, é a coisa mais importante que você tem. Amém? Quem que não tem importância na família? Quem é sua família importante? Levanta a mão assim. Nossa família é muito importante. Que mãe que dorme tranquila quando sabe que o filho não está bem. E pai que fica tranquilo quando o filho não está bem. Irmãos, nós oramos pelos nossos filhos. Você ora pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus familiares. Mas quando nós vemos que algo de errado tem, nós temos que, irmão, também o papel de estar lá repreendendo, falando, olha, está errado isso, está errado aquilo, né? Levando aquela pessoa para a presença de Deus. E às vezes, como Eli, irmãos, muitas pessoas, elas fecham os olhos. Tem muito cristão, irmãos, que o filho está cometendo algo grave dentro da sua casa e faz vista grossa, né? O filho está pecando dentro da casa, né? Deus está falando, Deus está falando, né? Às vezes pecamos dentro de casa, irmãos, e o pai, né, fazendo vista grossa, a mãe dizendo agora, não, deixa ele, deixa ela, e não sabe o pecado que está cometendo, né? A aliança, né, do mal que está trazendo para a sua família. Então nós vemos que aqui o profeta, ele, infelizmente, Deus falou, né, irmãos, que ele não repreendeu, então a sua geração seria destruída, os seus filhos iriam ter um final triste. E hoje Deus tem dado uma oportunidade para nós. Hoje o Senhor tem dado uma oportunidade para você. Hoje o Senhor tem falado a você a importância, irmãos, que é você confessar os seus pecados de uma forma profética. Talvez fale, pastor, eu não sei o que o meu pai cometeu, eu não sei o que a minha mãe cometeu, eu não sei o que os meus antepassados cometeram, mas que seja quebrado nessa noite, irmãos. Que seja quebrado nessa noite, amém? Que seja quebrado todo o mal. Talvez você fale, eu não sei, mas não dá certo, eu não consigo ir para frente, eu faço isso, eu faço aquilo outro. É como o Salomão falou no Provérbios: o que encobre, o que esconde, né? O que não quer confessar, o que quer, talvez pelo seu ego, né, não ter aparência, o que é talvez essa pessoa dura de coração, orgulhosa, não quer falar, não quer abrir o coração. Irmãos, nunca prosperará. Nunca prosperará. A pessoa vai para um caminho não dá certo, vai para o outro não dá certo, faz uma coisa não dá certo. Irmãos, tem irmãos que às vezes saem da igreja, né, brigam com o pastor. Quantos já, né, pastor? Depois volta, né? Alguns voltam, né, pastor? Glória a Deus. Mas quantos irmãos às vezes se revoltam, né? Mas por quê, irmãos? Porque talvez existe algo na vida dessa pessoa que tem que ser tratado, tem que ser confessado, tem que ser aberto. Israel não ia para frente. Israel estava destruído. Jeremias, como nós vimos, vendo isso, ele orou, ele clamou, Deus ouve a minha oração. E a Bíblia diz que de dia, de noite, então não foi apenas uma oração, não foi apenas só um momento, não, ele insistiu, ele perseverou. É como nós estamos nessa campanha com a nossa família, ele perseverou na presença de Deus, né? E ele clamou, confessou os pecados. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós degredimos, nós infringimos a lei de Deus, a lei que o Senhor nos deu. Irmãos, é muito bom quando a pessoa reconhece, quando a pessoa ela fala, a pessoa, né, ela abre o coração dela e fala: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu estou longe da sua presença. Irmãos, é a coisa mais grandiosa que uma pessoa pode fazer, é confessar o seu pecado, é reconhecer que é um pecador. Nós vemos um grande exemplo com Jesus. Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário, havia dois bandidos, um era orgulhoso até na morte, estava lá pregado, né, quase morrendo, e era orgulhoso. Quem que é esse? Né, falando para Jesus: se é filho de Deus, então nos tira daqui. O que o outro fez? O outro primeiro reconheceu Ele como Senhor e Salvador, e depois reconhecer Ele como Senhor e Salvador, irmãos, ele confessou o seu pecado.
Ele falou, não, se alguém merece estar aqui, somos nós. Sou eu sou bandido, eu cometi crime, eu sou um criminoso. E o que aconteceu com aquele homem? O que Jesus disse, né, para aquele homem? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele alcançou a maior bênção que alguém pode alcançar. Ele alcançou o maior milagre que alguém pode alcançar, que é a salvação. Que é a salvação, é estar com o Senhor, é estar com Ele. A maior bênção que alguém pode alcançar é estar com o Senhor. E aquele homem alcançou confessando o seu pecado, reconhecendo Jesus. E todo mundo que confessa tem que reconhecer Cristo como Salvador. Amém? Tem que ter Jesus em sua vida. Quem tem Jesus em sua vida, levanta a mão e diga amém. Glória a Deus. Todos nós temos, irmãos. Nós temos o Senhor em nossas vidas. Nós temos Jesus em nossas vidas. Irmãos, nós temos que quebrar isso. Ele não quebrou. Se nós lermos aqui, nós vamos ver que ele perguntou para Samuel, Samuel, o que Deus falou com você? Fala para mim. Ele ficou preocupado, ficou com a pulga atrás da orelha. Não, fala para mim, Samuel, fala. Ele ficou tocando o irmão. Conta aí o que ele falou, conta aí o que ele falou. E Samuel ele contou tudo que Deus falou. Deus ia destruir a casa de Eli, seus filhos iam ter um final triste. Também ele teve um final triste. E quando ele ouve isso, irmãos, ele poderia se lançar no pó, poderia se ajoelhar, poderia jejuar, poderia clamar a Deus, se arrepender do seu pecado. Porque um cristão verdadeiro faria isso. Porque a pessoa que temesse a Deus de verdade faria isso. E ele se orgulhou. Quero ter ver aqui se eu acho que o versículo que ele falou, ele se orgulhou. E vamos ver se eu acho o versículo aqui em diante, quando ele fala, versículo 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu, quer dizer, contou tudo. E disse ali, ele falou para ele: é o Senhor que faça o que bem lhe prouver. Amém? Você viu que ele falou? Deus faça o que tinha que fazer. Deus faz, Ele é Deus, orgulhoso no coração. Se Deus falou que vai fazer, que meus filhos vão ter um final ruim, como nós sabemos, foram mortos, se minha família vai ser destruída, se minha geração, como Deus falou, irmãos, vai ser destruída, seminada, como foi. Os filhos dele também foram destruídos. Se Deus falou isso, ele poderia ter mudado. Havia um tempo ainda, irmãos, para ele se arrepender, mas ele não quis. Como muitas pessoas não querem. Deus fala, Deus ministra, Deus diz através de pessoas, através do pastor, e a pessoa não quer. Ela não quer. A pessoa fecha o coração, a pessoa fica orgulhosa, a pessoa fica com o coração fechado. E assim muitas vezes, irmãos, você fica. E assim muitas vezes, meu irmão, você age. E Deus está falando nessa noite, aleluia. Deus está falando. Deus está falando, aleluia, Senhor Santo de Israel. O Senhor fala com você, meu irmão. O Senhor está ministrando aqui nessa noite, Santo Deus poderoso, e canta lá, balá. Oh, grandioso, maravilhoso. Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando ao seu coração, meu irmão. Que você deve acordar, que você deve acordar, meu irmão. Acorda, meu irmão. Desperta, meu irmão. Talvez amanhã será tarde. O que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã. Oh, maravilhoso, Senhor, maravilhoso e grandioso. Olha esse coração, meu Deus. Tome uma atitude, meu irmão. Só você pode fazer, meu irmão. Ninguém pode fazer por você. Em relação ao pecado, somente nós podemos tomar uma atitude, ninguém mais a não ser nós. Somente nós podemos falar com o Senhor, mas ninguém, aleluia. Oh, santo, grandioso Deus. Irmãos, Deus, Ele fala o meu coração, irmãos. E pessoas têm que despertar nessa igreja. Irmãos, têm que despertar, meu irmão. Talvez algo em sua vida que tem que mudar. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer, meu irmão. Você. Diga ao seu irmão, é só você que pode fazer, irmão. Diga a você, é só você. É só você. Ninguém mais. O pastor não pode confessar os seus pecados, irmãos. Por você não pode. Elias, ele representou todo o povo. Mas quando é nós. Gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, o nome de Jesus, lá em Isaías, um pouco à frente.
é algo que explica de uma forma bem clara, irmãos. Aleluia, Senhor. Sabemos que o Senhor é grandioso, é o Senhor que fala, Senhor, ao nosso coração santo, poderoso. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Aleluia, irmãos, vamos ler, diz assim: mas as vossas iniquidades, que são pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, o rosto nosso de Deus, para que não os ouça, não ouça a sua oração. Irmãos, a Bíblia diz que a única coisa que nos separa do Senhor é o pecado. É uma barreira que está impedindo você de chegar a Deus. Uma barreira, irmãos, que impede você de chegar até a sua bênção. Está impedindo você. Está bloqueando você, irmãos. Ah, não, mas eu vou na igreja. Ah, não, mas eu oro. Ah, não, eu jejuo, irmãos. Se você não deixar. Assim como o Provérbios diz, tem que confessar, mas tem que deixar. Tem que deixar. Aleluia. Tem que deixar, meu irmão. Não adianta nada eu confessar hoje, Deus me perdoe, e amanhã está fazendo novamente. Não adianta nada eu só falar da boca para fora e amanhã está cometendo o mesmo pecado. Está me prendendo no mesmo pecado sobre a minha família. Existe algo que separe, impede, de nós chegarmos até o Senhor. Impede, segura. E assim, acontece na vida de muitas pessoas. E nós temos sido impedidos, que a nossa oração chegue até Deus. Irmãos, não deixe isso acontecer. Essa noite Deus nos dá a oportunidade de abrir o nosso coração. É algo profético, é algo poderoso, é algo que no mundo espiritual tem muito poder. Talvez você não veja quão grande, não perceba quão grande, no mundo espiritual é essa questão de confessar os pecados. É muito grandioso, é muito poderoso. A Bíblia mesmo conta, irmãos, muitas passagens, como que são os irmãos, principalmente antes de Jesus morrer por nós, que o povo estava no pecado. A Bíblia conta uma história, irmãos, muito interessante, sobre o exército de Israel que estava batalhando. E lá no acampamento havia um homem, Acã, que ele pegou, algumas coisas que não eram de Deus, uma capa, alguns objetos babilônicos, diz a Bíblia, consagradas a outros deuses. E ele escondeu lá debaixo da sua tenda, irmãos, lá debaixo das suas coisas, escondeu lá. Como às vezes nós escondemos os pecados, pastor? Nós escondemos lá no fundo da gaveta, lá. Não, aqui ninguém vai achar. Esconde lá no fundo, lá. Não, ninguém vai ver aqui. Ninguém vê aqui. O que a Bíblia diz, irmãos? Deus fez isso, escondeu. Acã fez isso, escondeu, os objetos, o seu pecado, vamos dizer assim, que ele tinha cometido. E a Bíblia diz que o povo começou, o exército, o povo de Israel começou a perder a batalha. Começou, irmãos, a ser homens mortos, começou o inimigo crescer, se fortalecer sobre o povo de Deus. E o homem de Deus, o profeta, ficou assustado e Deus revelou. Deus mostrou, irmãos, que havia um homem, que tinha cometido isso que eu falei, tinha escondido lá na tua tenda, lá no fundo, lá embaixo, o pecado que ele tinha pego, que tinha roubado, furtado, era consagrado a outros deuses e não era de Deus. E a Bíblia diz que Deus mostrou. Foram à tenda dele, foi pego, e Deus mandou destruir, queimar, foi queimado. E assim, irmãos, acontece em nossas vidas. Pastor, eu não sei, mas se você pedir a Deus, irmãos, aleluia, se você pedir ao Senhor nessa noite, Deus me mostra. Deus me mostra o que está acontecendo. A Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Deus, Ele mostra. Deus, Ele traz luz, aleluia. Deus traz a sua luz. Se você pedir a Ele, se você clamar a Ele, Ele vai mostrar, Ele vai trazer a sua luz sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus, o que está acontecendo com a minha família? Deus, o que está acontecendo com o meu filho? Deus, o que está acontecendo com o meu marido, com a minha esposa?
Me mostra, Deus, traz a luz, se é algo que está me prendendo, está me impedindo de vencer, como estava impedindo esse povo. Me mostra, Senhor, me mostra, me mostra, me mostra. Irmãos, Deus, Ele mostra. Como Deus mostrou, irmãos, lá escondidinho, lá no fundo, irmãos, né? O homem escondeu lá na sua tenda aqueles objetos. Deus mostrou. Deus trouxe a luz. Irmãos, Deus é grandioso. Deus mostra. Eu vou contar aqui, irmãos, uma bênção, né? E uma bênção não, irmãos, mas né? Coisas que acontecem. Eu me lembro do irmão na igreja que a gente cuidava em Piraquara, que ele veio falar comigo uma vez a respeito do casamento. Na hora que ele falou, Deus já falou no meu coração: esse irmão está aprontando. Esse irmão está aprontando. Ele era casado, é casado, e era um irmão fiel na igreja. Começou a não vir na igreja, né? E Deus falou no meu coração certinho o que aquele irmão tinha feito. Um dia eu comentei com a minha esposa no carro, falei assim: irmão, Deus falou isso, eu acho que, né, que ele fez isso. Não, jamais, rapaz, o irmão. Falei, não, Deus falou isso no meu coração. E eu chamei esse irmão para conversar, insisti, ele veio. Falei, irmão, o que está acontecendo? Ele falou: eu fui infiel, eu traí minha esposa, né? Já começou a chorar, se arrepender. E eu falei: olha, irmão, Deus falou isso no meu coração, Deus me mostrou antes, né, você vir aqui falar. Então, irmãos, Deus, Ele mostra, né? A gente cuidou, a gente tratou, a gente conversou, a gente passou por o pastor Júnior, que está lá hoje, creio que está cuidando dessa questão, que é uma questão recente, e Deus, Ele mostra. O Espírito Santo, Ele fala, o Espírito Santo fala de uma forma grandiosa. Deus, Ele mostra, Deus fala ao nosso coração. Deus fala, irmãos, de uma forma grandiosa. Se você pedir a Ele, fala: Deus me mostra, Deus me fala, Deus traz a luz sobre a minha família, aleluia. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar, irmão, certinho. Deus vai mostrar de uma forma grandiosa. Basta você pedir. Não seja como Eli. Irmãos, Eli, se você ler lá, irmãos, outras pessoas vieram e falaram para ele. Deus mostrou para ele, Deus falou com ele, e ele foi cabeçudo. Fala para o seu irmão, fala: irmão, não seja cabeçudo, irmão. Não seja cabeçudo, irmão. Abra o seu coração, né? Deixa Deus falar, deixa Deus ministrar no seu coração. Irmãos, nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude, aleluia. Nós temos, irmãos, que fazer, nós temos que ir. Não podemos ser covardes, né? Talvez, pastor, mas por que ser covarde? Quando Deus mostra, irmãos, temos que ter coragem, né? A palavra covardia, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação, né? E a palavra covardia, irmãos, se você buscar o significado, até eu busquei aqui, diz oposto de coragem, não tentar, não buscar, não lutar, por medo, por incerteza, por fraqueza, né? Por abandonar a luta, a batalha. Então, às vezes, irmãos, a pessoa acaba sendo covarde, porque ela não quer tentar, não quer lutar, né? Por medo. Mas se eu confessar, mas se eu buscar, se eu falar para o pastor isso, o pastor vai me excluir, pastor, né, vai me olhar diferente. As pessoas pensam, irmãos, isso é o diabo falando no seu coração, isso é o diabo soprando no seu ouvido, porque ele quer que você esteja manchado, porque ele quer que você esteja como ele é, irmãos, um derrotado, um fracassado. Ele quer colocar você para baixo. Irmãos, isso é algo do inimigo contra a sua vida, contra a sua família. Irmãos, a melhor coisa é confessar e deixar. Assim como o pastor conta muitas vezes, é muito bonito, eu acho muito bonito, né? Algo muito grandioso, porque ele contou várias vezes, que pegou o microfone, gritou, falou, confessou. E isso, irmãos, nos liberta. Isso, né, traz um alívio à nossa vida, né? E o inimigo não quer, ele fica falando na nossa mente: não faça, não, isso vai trazer vergonha, não, isso vai, né, trazer isso para a sua vida, aquilo. E a pessoa fica fechando o coração e não abre o coração para o Senhor. Irmãos, nós temos que abrir. Talvez você está aí separado, bloqueado, né, como nós lemos Isaías aqui, por causa do pecado, por causa de algo que está na sua vida, por causa de algo que aconteceu lá na sua família.
lá na sua infância, né? Eu vi um testemunho outro dia de uma mulher, pastor, que ela ia na igreja, em todo culto ela se manifestava com demônios. Todo culto ela se manifestava com demônios, né? E já estava constrangendo a mulher, porque todo culto, né, ela ia numa igreja X, Y, Z, né? Não, essa é boa, essa vamos me libertar. E não adiantava. Até que ela chegou numa igreja e veio de novo a se manifestar com demônios. E o pastor foi conversar com ela. E ela começou, irmãos, né, a se tratar, a ser discipulada, como muitos irmãos são, né, que é uma coisa maravilhosa, algo grandioso, irmãos. Ser discipulado assim como Jesus discipulou os discípulos, né, pastor? É algo grandioso. E essa mulher começou a ser discipulada, irmãos, e ela se lembrou de quando ela era criança, ela foi abusada pelo próprio pai. Quando ela era criança, foi abusada pelo seu próprio pai. Aquele tinha que cuidar dela, foi abusado. E o pastor começou a tratar uma cura, né, no coração daquela mulher, começou a se curar. E quando ela conseguiu perdoar, tirar aquela sujeira do coração, aquilo que alimentava o demônio, o inimigo, nunca mais, irmãos, né, o demônio pegou ela. Nunca mais ela foi possessa de demônio, foi liberta para a glória de Deus. Então, irmãos, às vezes algo em nossa vida, algo no seu coração, lá no profundo do seu coração. Ah, pastor, mas faz tanto tempo. Ah, mas isso foi quando eu era criança que aconteceu. Que alguém me falou algo, que alguém me amaldiçoou, alguém, né, fez algo errado contra a minha vida. Ou foi algo que eu cometi, mas faz muito tempo, né? Isso já está escondido. É como uma cama, sabe, que estava escondido lá os objetos que Deus mostrou. Então, irmãos, nessa noite, o Senhor pede, nós olhemos para o nosso coração. O Senhor pede, irmãos, que nós olhemos para a nossa vida, para o nosso interior. O Senhor pede, irmãos, que você não seja covarde. Fala para o seu irmão, fala, irmão, não seja covarde. Não seja covarde. Eu expliquei a você o significado. Ser covarde é o oposto de ter coragem, de ser corajoso. É não tentar, é não buscar mudar. Tem pessoa que não quer mudar. Pessoa que ela não quer mudar, ela quer ser como ela é. Ah, não, mas eu sou assim, fui criado assim, fui ensinado assim. E por que não mudar? Não quer dizer que você foi ensinado assim é o correto, meu irmão. O que é correto é a palavra do Senhor. Nós somos um vaso, irmãos. O Senhor é o olheiro. Deixe o Senhor trabalhar a sua vida. Deixe o Senhor fazer a sua vida. Deixe Deus moldar a sua vida, meu irmão. Se lança nas mãos do Senhor, deixa Ele, confia nele. A Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer, Ele fará, aleluia, o Senhor vai fazer. Irmãos, eu creio, se você abrir o seu coração nessa noite, o Senhor vai moldar a sua vida, aleluia, o Senhor vai moldar a sua vida, o Senhor vai mudar a sua vida, a sua história. Você não vai mais ser visto como é visto, talvez pela sua família. O Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai mudar a sua história. Você será uma nova vida, você será uma nova criatura, como diz a Bíblia. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor irá abençoar a sua vida. Eu gostaria de ler mais um versículo lá na carta de João, 1 João, primeira carta, lá no final da Bíblia. Bem fácil de encontrar. Primeira carta, capítulo 1. Aqui há algo grandioso, irmãos. Versículo 6 em diante, diz assim. Primeira carta de João, da Bíblia, fácil de encontrar. Versículo 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Jesus, e andarmos nas trevas, no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, que é o Senhor Jesus, com Ele está na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, mentimos, e a verdade não está em nós.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Irmãos, há uma grande diferença, irmãos, de nós pecarmos e nós vivemos no pecado. A própria Bíblia diz ali, se nós falarmos que nós não temos pecado, nós mentimos. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós erramos diariamente. Todos nós temos pecado em nossas vidas. Todos nós, irmãos, falhamos diariamente. Às vezes nós pensamos mal de alguém, estamos pecando. Às vezes cochichamos do irmão, da roupa do irmão, da maneira que o irmão fala, da maneira que o irmão é. Nós estamos pecando. Às vezes nós pensamos algo, nós estamos pecando. Jesus disse, se nós olharmos para a mulher do próximo, nós já pecamos, nós já adulteramos. Então, irmãos, o pecado está à nossa volta todos os dias. Na sua família, às vezes você fala algo para a sua esposa, né? Você já pecou. Ou a esposa fala para o marido, já aconteceu um pecado. O filho, às vezes está meio nervoso, irmão, né? Você briga com o filho de uma forma mais áspera, de uma forma mais rígida. Depois você se arrepende, mas naquele momento talvez você, né? Você deu, né? Naquele momento, você acabou pecando contra a sua família. E nós sabemos que todos nós falhamos, o pecado está ali. Mas há uma diferença, fala, pastor, eu peco, eu erro, mas eu não quero viver no pecado. Eu não quero estar no pecado. Eu não quero me entregar ao pecado. Aí a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, a Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque quando nós pecamos, irmãos, nós, como eu li Isaías, nós separamos de Deus. Nós somos impedidos que a nossa oração chegue até o Senhor. Você quer que a sua oração não chegue até o Senhor? Sim ou não? Não, né? Eu não quero que a minha oração fique impedida de chegar a Deus. Eu quero que ela chegue até o Senhor. Eu quero que ela chegue até o Pai. Irmão, se nós queremos estar com o Senhor, nós temos que confessar. Nós temos que se lançar. E eu quero convidar você nessa noite, irmãos, a ficar de pé. E você está com a sua família, pega o seu familiar, vem até a frente. Vamos confessar os nossos pecados. Todos nós temos pecados, e todos nós temos, deve vir todos. Deve todos estar aqui, irmãos. Eu quero ministrar aqui nessa noite o perdão. Fique à vontade, irmão, se você quiser se ajoelhar. Se você quiser, irmão, estar na presença do Senhor. Todos cheguem, meu irmão. Vamos chegar aqui à presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nesse momento, Senhor, depois do Senhor ter dado essa palavra poderosa, Senhor, nos mostrando que o pecado é algo, Pai, terrível, Senhor. É algo que nos separa do Senhor. É algo que pede, Senhor, que a nossa oração chegue até o Senhor. Oh, Senhor, assim como o profeta Eli, Senhor, o pecado estava sobre a sua casa, o pecado estava sobre os seus filhos, mas ele não queria ser mudado. Ele não queria ser diferente, ele não repreendia, o próprio Deus disse isso ao profeta Samuel. Ele falou, ele não quis repreender os seus filhos, ele não quis ensinar o que era certo aos seus filhos, ele deixou o pecado destruir a sua família. Assim como nós vimos nas cartas de João, há uma diferença em pecar e querer viver no pecado. Ele pecou, mas ele quis viver no pecado, ele não quis mudar, ele não quis, meu irmão, mudar a sua história. Hoje é uma oportunidade de nós mudarmos a nossa história. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele canta la balaciri, canta la balaciri, canta la balabala. Oh, santo, 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 santo. Ele canta la balaciri, canta la bala. Oh, eterno Deus, grandioso Deus, nós queremos se humilhar, nós queremos se humilhar, nós queremos se humilhar em sua presença. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele canta la balaciri, canta la bala. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Senhor, nós pecamos, Senhor, nós somos errantes, meu Deus, se você cometeu um pecado que prende você, mas um pecado que tem condenado você, meu irmão, peça perdão, meu irmão, confesse esse pecado agora, confesse esse pecado agora, confesse esse pecado agora, aleluia, 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 Senhor. Ele canta la bala, se canta la bala. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Senhor, perdoe essa pessoa,
talvez nós não tenhamos sido uma igreja, Senhor, como o Senhor quer. Talvez, meu Pai, nós temos errado. Senhor, nós temos falhado, Pai, nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, meu Pai. Nós queremos o seu perdão. Nós queremos o seu perdão em nossa família. Nós queremos o seu perdão sobre nossas vidas. Aleluia. Nós queremos o seu perdão, Senhor. Meu Deus, nós não queremos deixar o orgulho ser maior. Nós queremos deixar, Senhor, o nosso ego ser maior. Aleluia. Nós queremos o seu perdão. Peça perdão ao Senhor, meu irmão. Peça perdão ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo vai te dar essa oportunidade. O Espírito Santo vai te dar essa oportunidade. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Oi, canta lá, bala, siri, canta lá, bala, siri, canta lá, bala. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, grande, grande, grande é o Senhor. Grandioso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. É o Senhor para nos perdoar. Venha nos perdoar, Senhor. Venha nos perdoar, Senhor. Aleluia. Venha nos perdoar, Senhor. Grandioso. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Espírito Santo, venha nos perdoar, Senhor. Nós queremos o seu perdão. Nós queremos, Pai, nos devemos purificar de todo o pecado. Perdoe essa casa, Senhor. Perdoe esse marido, perdoe essa esposa, perdoe esse filho, perdoe, Pai, essa família, esse pai, essa mãe, perdoe esse irmão, esse irmão, perdoe esse familiar, Senhor. Talvez o pecado temperado nessa família, mas essa noite já é quebrado, Pai. Todo esse mal é ouvido essa barreira, é ouvido todo esse mal, Senhor. Nós deixamos agora. Nós pedimos perdão ao Senhor, venha nos perdoar. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique Ele, meu irmão. Somente Ele é digno de perdoar, a toda glória. Glorifique Ele, somente Ele pode te perdoar. Somente Ele pode perdoar a sua vida. Aleluia. Oh, nós queremos o seu perdão, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Talvez nós temos errado, irmãos. Nós temos falhado. Às vezes nós não temos buscado o Senhor como deveríamos. Nós temos dado mais atenção a esse mundo. Quantas vezes nós deixamos de ir à igreja por coisas banais? Quantas vezes nós deixamos de estar aqui, meu irmão, para estar em outro lugar? Quantas vezes nós preferimos o mundo do que a Deus? Senhor, nos perdoe, meu Pai. Perdoe, Senhor, de coração. Eu peço perdão a Ti, Senhor. Nós queremos um ano diferente. Nós queremos o ano 2016 debaixo da sua graça. Nós queremos o ano 2016 debaixo da unção do Senhor. Aleluia, meu Pai. Nós queremos, Senhor. Nós queremos o seu perdão. Nós queremos a sua graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor, Ele quer que você confesse. O Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir a sua voz, não. O Senhor quer ouvir a sua voz, igreja. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir a sua voz, aleluia. O Senhor quer ouvir a sua voz. Fale com Ele, meu irmão. Fale com Ele, não deixe o inimigo enganá-lo. Não deixe o inimigo enganá-lo. O Senhor quer ouvir a sua voz nessa noite, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santo Senhor, Santo, grandioso é o Senhor. Grandioso é o Senhor, aleluia. Santo, 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 Santo. Oh, aleluia, Senhor. Nós queremos te servir, nos perdoar. Abraça o seu familiar, irmão. Se você está com o seu familiar, abraça ele. Você não tem um familiar, abraça o irmão próximo a você, meu irmão. Ore por esse irmão. Ore por esse irmão, meu irmão. Talvez esse irmão está fraco. Talvez esse irmão está fraco, por isso ele está pecando. Por isso ele está longe do Senhor. Ore por ele, igreja, aleluia. Ore por ele, igreja, ore por ele. Ore por ele. Fala, Senhor, perdoe esse irmão. Senhor, perdoe esse irmão. Perdoe a sua família. Perdoe os pecados do passado, Senhor. Os pecados geracionais. Os pecados que vêm de geração em geração. Que nessa noite sejam quebrados os pecados, Senhor. Os pecados das gerações antepassadas. Os pecados das gerações do passado, meu Deus. Meu Deus, nós não queremos carregar esse pecado. Nós não queremos carregar essa maldição, Senhor. Aleluia, ore pelo seu irmão.
ore pelo seu irmão, peça que o Senhor perdoe ele, peça que o Senhor fortaleça ele, peça que os pecados do passado fiquem para trás, os pecados do passado, meu irmão, sejam quebrados, os pecados do passado, meu irmão, fiquem para trás. Uma nova vida nós vamos ter, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, grande, grande, grande é o Senhor, nos perdoe, Pai querido, Pai amado, nos perdoe, Senhor, a sua igreja pede perdão, a sua igreja clama por perdão, a sua igreja clama por perdão, aleluia, 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 nós queremos o seu perdão, Senhor, nós queremos o seu perdão, grandioso Deus, nós queremos que o Senhor venha nos perdoar, oh, santo, 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 oh, santo, santo, Senhor, ele canta la bala, 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 oh, aleluia, 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 oh, aleluia, Senhor, nós queremos o seu perdão, nós queremos o seu perdão, queremos o seu perdão, Senhor, venha nos perdoar, Senhor, e nós vamos alcançar o perdão, aleluia. O amor de Deus ia cercar a sua vida, meu irmão. Santo, 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 grande, grande, grande é o Senhor. Nós queremos alcançar o seu perdão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, nos perdões de pecado consciente e inconsciente, Senhor. Mostra a esse irmão, traga a luz, Senhor, esse pecado. Talvez, meu irmão, você não se lembre mais, mas esse pecado tem perdido a sua vida, esse pecado tem atrapalhado a sua família, o seu casamento. Meu irmão, Deus traga luz à sua vida, Deus traga luz ao seu coração, e no nome de Jesus, irmão, seja desfeito, seja quebrado esse pecado, que esse pecado seja enterrado no nome de Jesus. E meu Deus, o Senhor venha, Pai, trazer a luz, trazer uma nova vida a esse irmão. Aleluia, 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 aleluia. Nós queremos, Senhor, nós queremos uma nova vida, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar, igreja. Nós glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica Ele, glorifica Ele. Ele vai derramar o seu perdão sobre nós, Ele vai derramar a sua glória sobre nós. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique, 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 glorifique o Senhor. Glorifica la bala, sim, canta la bala. Glorifique igreja, glorifique igreja, glorifica o Senhor, glorifica Ele. Ele está liberando o seu perdão, Ele está liberando a sua glória, Ele está liberando o perdão dele sobre nossas vidas, Ele está liberando. Oh, aleluia, 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 Pai querido, Pai amado, nós queremos, Pai, nós queremos o seu perdão, nós queremos, Senhor, que o Senhor está derramando o seu perdão, o Senhor está derramando a sua glória sobre a nossa vida, o Senhor está derramando, Senhor, aleluia. Oh, grandioso é o Senhor, santo é o Senhor, grandioso é o Senhor, irmão. O perdão de Deus é liberado, o perdão de Deus é derramado sobre nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilhoso, Senhor, é te adorar. Maravilhoso é te adorar, Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso. Só o Senhor é santo, perdão. Somente Ele é santo, somente Ele é poderoso, santo, santo de Israel. Nós queremos o seu perdão, nós queremos que o Senhor venha nos limpar, queremos estar mais brancos do que a neve, mais altos do que a neve, como a sua palavra diz. Queremos, Senhor, queremos ser limpos. A palavra de Deus diz aquele que é limpo, limpo mais ainda, Senhor. E nós queremos estar limpos, Senhor. Limpo, Senhor, purifique esse coração, purifique a sua igreja. Aleluia, 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 aleluia. Oh, maravilhoso é te adorar, maravilhoso de glorificar, maravilhoso estar em sua presença, Senhor. Maravilhoso te adorar nesta noite. Nós queremos, Pai, nós queremos o seu perdão, nós queremos, Pai, te adorar, nós queremos te glorificar, queremos ser uma igreja, Pai, uma igreja em sua presença. Meu Deus, eu quero estar, Pai, debaixo da sua graça, eu quero estar debaixo da sua presença. Meu Deus, eu quero estar te dando, Senhor,
Diga ao Senhor que esse ano 2016 vai ser diferente. Diga ao Senhor, meu irmão, que você quer não estar debaixo da sua graça, que você quer estar debaixo da sua unção, você quer estar debaixo, irmão, do seu perdão. Você não quer andar segundo a carne, você não quer andar segundo o conselho dos ímpios, você não quer andar segundo esse mundo. Nós sabemos que uma grande crise está sobre o nosso país, mas, meu irmão, você não vai se abalar. Você não vai deixar isso afetar a sua vida. Não é por causa dessa crise que você vai pecar. Não é por causa dessa crise que você vai se lançar ao mundo. Não é por causa que o mundo está falando que nós vamos se dobrar a outros deuses. Não, meu irmão, aí que nós vamos ser fiéis. Aí que nós vamos mostrar a nossa fidelidade. Diga ao Senhor que você é fiel a Ele. Diga ao Senhor, eu quero ser fiel a Ti nesse ano. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Nós queremos, Senhor, queremos ser fiéis a Ti. Queremos, Pai, declarar a nossa fidelidade ao Senhor, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu sei, Pai, que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é grandioso. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei, Pai, que o Senhor fala ao nosso coração. E eu creio, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está à frente. Eu creio, Pai, que o Senhor fala. Eu creio, Pai, que o Senhor abençoa as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza, irmão, se você que crê, eu tenho certeza que o seu perdão foi concedido. Eu tenho certeza que o seu perdão chega até os céus. No nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, querendo o seu perdão sobre nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está passando aqui o pastor Mário. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe o seu perdão sobre você.